Olá, meu amigo, olá, minha amiga que nos acompanha aqui nessa parceria com a revista RPPS do Brasil. Como vai você? Está bem? Hoje nós estamos aqui para esclarecer mais um questionamento que nos foi encaminhado e gerou dúvidas aí na galera, né? Bom, e esse é o questionamento feito pela nossa amiga Ana Brás. Boa tarde. Gostaria de saber qual é a legislação que refere à constituição dos conselhos fiscais do RPPS. Gostaria de saber sobre a formação acadêmica dos membros e a área de atuação, e se há alguma legislação federal que regue a formação dos conselhos nos RPPS municipais. Desde já, agradeço. Veja só. Temos duas questões aí importantíssimas feitas pela nossa amiga, tá? Primeira questão que envolve os fundamentos legais para a constituição de conselhos fiscais. Segundo, a questão que envolve os regramentos atinentes aos requisitos, à formação de seus componentes, tá? E aí, nesse ponto, nós temos matéria fresquinha, vamos tratar mais à frente. Mas vamos lá, primeiro vamos responder a primeira questão, né? Constituição Federal, artigo 10, claramente diz que os trabalhadores e empregadores têm direito a participar em colegiados de órgãos públicos em que seus interesses previdenciários sejam objeto de discussão ou deliberação. Então, o primeiro grande fundamento para a instituição de conselhos está onde? Está lá no artigo 10 da Constituição Federal. Então, quando você for pensar em fazer o seu conselho fiscal, o primeiro fundamento que você vai buscar é o artigo 10, que diz que os servidores públicos têm direito a participar desse conselho. E aí surge a dúvida. Que dúvida é essa? Como é a composição, né? Esse conselho precisa ser paritário? E aí a gente precisa separar duas coisas. Primeiro, no âmbito federal, a Lei 10.887 de 2004, ao estabelecer as regras para o conselho que ia estar vinculado à unidade gestora do regime próprio da União, e por que eu digo ia? Porque até agora ela não foi instituída. E esse regramento lá na Lei 10.887 é claro ao dizer que o colegiado deve ser paritário, beleza? Deve conter o mesmo número de representantes do empregador e o mesmo número de representantes dos segurados. Agora, essa norma, ela é uma norma de observância obrigatória para os regimes próprios, municipais e estaduais? Necessariamente não, porque ela estabelece taxativamente que essa regra se aplica à unidade gestora da União, ou seja, ela, apesar de ser uma norma federal, ela não pode ser tida como uma norma geral, porque regula assuntos específicos do Poder Executivo, ou melhor, do governo federal. Então, ela perde esse caráter de norma geral. É fato que ela serve de base para vários atos administrativos que foram editados, né? Orientação Normativa 02, Portaria 402, Portaria 403 e assim vai. E nesses atos administrativos se estabelece a obrigatoriedade de que os conselhos também sejam paritários. Bruno, eu tenho que seguir esses atos? Há uma discussão muito grande, né? Mas vamos lembrar que a Lei 9.717, ela dá poderes ao Ministério da Previdência, né? Extinto já, mas hoje Ministério da Economia, para regular, para orientar os regimes próprios. E em razão disso, quando você não segue esses atos administrativos, você corre o risco de ter seu CRP bloqueado, né? Bom, mas, como eu disse, são atos administrativos que têm tido uma discussão muito grande sobre a possibilidade de estabelecer normas
como essa. Alguns entendem que ele não pode fazer isso porque ele estaria usurpando, né, competência dos entes federados, estaria contrariando a legalidade, ok? Bom, assim, a gente responde a primeira parte do questionamento feito pela nossa amiga aí, tá? Então, ou seja, fundamento legal, artigo 10, né? Composição paritária, lei 10.887 não te obriga, mas os atos administrativos editados pelo Ministério, pelo extinto Ministério da Previdência, em razão daquele poder outorgado pela 9717, te obrigam sim, tá bom? Beleza? E a segunda parte? Aí a segunda parte é que vem com a novidade. Você ouviu falar na medida provisória do pente fino, editada no início de 2019, sob o número 871. Hoje, ela é uma lei, a Lei 13.846, ela já foi convertida. E esta lei, em seu trâmite pelo Congresso, alterou, melhor, inseriu lá na Lei 9717 o artigo 8º-B, que regula o quê? Que regula critérios mínimos, exigências mínimas para que alguém possa ser dirigente de uma unidade gestora. E aí ele vem prevendo primeiro o seguinte: não ter condenação criminal, não ter a ficha limpa, né? São os dois primeiros requisitos do inciso 1º. No inciso 2º, ele fala em certificação e habilitação, comprovada nos termos definidos em parâmetros gerais, ou seja, uma norma ampla que depende de regulamentação. O inciso 3º fala em comprovada experiência no exercício nas áreas financeira, administrativa, contábil, jurídica, fiscalização atuarial ou de auditoria. Importante, ou, tá? Ele não tem que saber tudo isso. Se ele souber uma, se ele souber duas, se ele souber três, já atende ao que ele precisa. E o último inciso, ter formação superior. Bruno, do que isso importa para conselhos? Importa porque está bem claro lá no parágrafo único que o inciso 1 e 2 deste artigo aplica-se aos membros de conselhos deliberativo e fiscal da unidade gestora. Então, esta lei também define critérios, parâmetros mínimos, requisitos mínimos que aquele que pretende estar no seu conselho fiscal tem que ter. E aí eu vou voltar um pouquinho para a gente ver quais são esses. Primeiro, não ter condenação criminal e ser ficha limpa, ou seja, não estar num daqueles impedimentos lá que foram estabelecidos pelo artigo 1º da Lei Complementar 64. Aqui, nós podemos dizer que é uma norma de eficácia plena, porque está claro, essas leis já existem, condenação criminal todo mundo sabe o que é, a lei, a regulação dos impedimentos da inelegibilidade, todo mundo sabe o que é também. Então, não precisa aqui de qualquer regulamentação. Já o inciso 2º, como já dissemos, exige que sejam estabelecidos critérios, ou que seja, ou que haja, melhor dizendo, uma regulamentação do que ele quer prever. Ah, Bruno, mas eu tenho CPA 10, CPA 20, isso é suficiente? Isso é suficiente ou era para a questão que envolve investimentos. Agora, a norma é mais ampla. Ela fala em certificação e habilitação comprovadas com base ou tomando por base parâmetros gerais que serão definidos. Então, talvez ele tenha, ou necessariamente ele terá que conhecer um pouco mais do que a parte de investimentos. E aí, estamos diante de um inciso que precisa de regulamentação. Poxa, Bruno, mas eu olhei essa lei aqui e ela entrou em vigor na data da publicação dela. Isso quer dizer que esse dispositivo ainda não vale? Não vale. Mas como que não vale uma norma que entrou em vigor? Ele não vale porque, apesar dele ser o fundamento legal para a exigência, ele ainda precisa de regulamentação. Ele é uma norma de eficácia limitada, podemos dizer assim, né? Porque ele exige a regulamentação para ser
aplicado. Então, esses são os 2 critérios estabelecidos por lei para os membros de conselho fiscal. O primeiro, plenamente exigível, o segundo, aguardando regulamentação. Bruno, mas eu quero colocar o 3 e o 4 também para os membros de meu conselho fiscal. Posso colocar? Claro que pode, não há impedimento nenhum legal ou no ordenamento jurídico para isso. A única coisa que você precisa estar atento é para ver o cabimento, né? O cabimento dessas exigências. Por exemplo, área jurídica é necessária no seu conselho fiscal? Área atuarial é necessária no seu conselho fiscal? Se você entender que qualquer destas áreas é necessária no seu conselho fiscal, pode fazê-lo. Ter formação de nível superior, você acha que é importante para o seu conselho fiscal? Pode fazê-lo. Mas, Bruno, como é que eu faço? Aí você vai ter que fazer uma lei local. A legislação do seu regime próprio é que vai ter que dizer que esses requisitos também serão exigidos dos conselheiros fiscais. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Queria te agradecer, nossos contatos. Além disso, como você está vendo, pode nos encontrar nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Nós estamos lá como Previdência do Servidor ou como Bruno Martins. E eu vou ficar aguardando o seu contato, o seu próximo questionamento. Um abraço e até a próxima.